Então, eu vou chamar aqui o Miro. O Miro vai se apresentar aqui. O Miro e o Pierre, que são os moderadores. E vou chamar também o Álvaro e o Alan. É você, não é nada. Vem cá. Alan e Álvaro, vem aqui, gatinho. Agora eu vou passar aqui o microfone para eles que vão tocar o resto. Bom dia, gente. Como estão vocês? Tudo bem? Nós estamos aí abrindo essa jornada, hoje, esse longo dia, né? Esse um grande dia e aí fico muito contente. Meu nome é Miro Robin, sou redutor de danos. Eu fico muito contente por estar aqui nesta mesa com pessoas. Né? E aí eu vou fazer uma ligeira apresentação. Então, a mesa se chama Entre o Prazer e o Pânico, o que é que me segue, sexo ativado, sexo químico, final, certo? E aí o peso do moralismo e o impacto do silêncio sobre prazer, droga e sexualidade. Essa é a temática, né, dessa mesa. Estou aqui do meu lado com o Alan Gomes de Lorena, sanitarista, doutorado de saúde coletiva pela USP, com quase uma década dedicada à saúde sexual e à prevenção combinada, com experiência direta em projetos voltados a cenas noturnas e o uso de substâncias, incluindo consultoria no primeiro projeto de Quemissex no Brasil, Colocação, do Instituto Multiverso. Ela traz esse sentimento com um olhar crítico, afetuoso e comprometido com políticas públicas que dialogam com a vida real. Seja bem-vinda, bem? Você quer apresentar? Bom dia, sou o Pierre, sou assistente social e trabalho na gestão pública, movimento social e sou cofundador do Instituto Multiverso junto com o Fabi, João, enfim. E estamos discutindo essa temática nos últimos 3 anos, né, por conta de como que essa demanda foi chegando para a gente e das ações também que a gente veio desenvolvendo nas festas de sexo aqui em São Paulo, né, algumas festas fazendo redução de danos lá. Então, vou apresentar agora o Álvaro. O Álvaro é pesquisador de Ribeirão Preto e investiga os impactos do chemsex na saúde da população vulnerável, trazendo ao debate uma visão crítica e comprometida com a justiça social. Sua participação no seminário fortalece a construção de políticas públicas mais sensíveis, informadas e capazes de iluminar um tema ainda um pouco intrincado a esse. Miro, você quer fazer a primeira pergunta? A gente fez um roteiro de perguntas aqui para mudar a dinâmica, né, do evento, em vez de ser aquele evento expositivo, as pessoas estão com discussão de uma coisa tradicional que nós conhecemos. Então a ideia da gente aqui é algumas perguntas exploradoras, e aí depois a gente vai abrir também para a plateia, para vocês também fazerem as perguntas. Cara, eu acho que foi culpa do longo, vocês tenham alguma observação. Eu vou começar a fazer com a Alan, uma pergunta aqui. Vamos lá, uma pergunta longa. Beleza, Alan, vamos tentar resumir essas perguntas, né? Vamos lá. O título desta mesa provoca uma dualidade presente. Você acompanhou a gênese do debate no Brasil, inclusive prestando consultoria para a Colocação. Bom projeto. Pioneirismo no tempo. Na sua experiência de quase uma década, como você viu a narrativa sobre o chemsex mudar? Uma pergunta. Ela mudou? Nós conseguimos sair da fase do pânico moral para um entendimento mais técnico, ou saúde pública ainda olha para esse fenômeno como lentes de medo? Bom, bom dia para todos. Já foi apresentado aqui, né, Alan, sanitarista, doutorando em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, no tema do doutorado, eu tenho pesquisado a relação do funk com a saúde, como é que o funk produz saúde, e parte desse doutorado tem alguma relação com o tema do chemsex, né? Eu posso falar isso depois, não agora. No sentido do que o Miro trouxe, né, saudar assim, Álvaro e Pierre, sempre bom estar aqui com vocês. Acho que o meu papel aqui talvez seja contar uma história na cidade de São Paulo, como é que o tema do chemsex tem aparecido e apareceu, né? Aqui na cidade de São Paulo, né, eu fiquei um bom tempo na prevenção das ISTs, né, aqui do município,
E esse tema chemsex aparece para a gente em 2019. Tem o Ariel, que é técnico de prevenção do Sérgio Butantan, pode também me ajudar a relembrar e recontar essa história. Na cidade de São Paulo, esse tema vai aparecer para a gente em 2019. Em 2019, muito ainda com uma espécie de curiosidade, né, do que é isso que tem, que alguns agentes de prevenção têm relatado para a gente, né? Festas que as pessoas têm ido para transar, fazer uso de substâncias, mas não só isso, né? E começando a reaparecer a questão do injetável. Isso para a gente foi uma questão que levantou as nossas orelhas, né? Porque a gente sabe, né? A forma de transmissão do HIV sempre se deu pela via sexual, né? E a forma de injetável tinha sido eliminada pelo Brasil nos anos 2000. Em 2019, então, isso começou a gerar uma certa curiosidade, não vou dizer pânico moral ainda. Passando o tempo, né, 2020 a gente tem a pandemia de Covid-19 e esse aumento, né, uma ascensão mais forte de uso de injetáveis. Então isso para a gente, 2020, né, junto com a pandemia de Covid e essas outras práticas sexuais que foram nascendo, começou a gerar sim um certo pânico moral, né? Não pelos praticantes, mas talvez por conta dos profissionais de saúde que não sabiam lidar com esse tema e também pelas próprias mídias de comunicação, canais de comunicação, associando que o chemsex é uma prática perigosa. Não é meu papel como sanitarista definir o que é perigoso ou não, o que é saudável ou não, mas pensando como a gente reduz dano a partir desses lugares. E aí, acho que em 2020 também, acho que o Álvaro está aqui justamente para complementar a minha fala, que também começa a aparecer as primeiras revisões sistemáticas, revisões de literatura sobre o tema, né? Acho que no Brasil a gente tem um mapeamento recente sobre essa discussão, e de 2020 para cá a gente começa a discutir mais chemsex. Hoje eu localizo que o chemsex está numa posição importante de pânico moral, de moralismo e também de uma certa vontade das instituições a debater o tema, mas ainda com muita vergonha institucional, né? Talvez um certo receio de reafirmar as questões de práticas injetáveis, de sexo seguro com o chemsex. Essa não é uma discussão fácil, né? Se a gente olhar a produção hoje do Ministério da Saúde, Governo do Estado e Município de São Paulo, ainda tem uma certa ausência nesse debate, ainda tem uma certa fragilidade em debater o que é isso, né? E pensando no contexto da prevenção combinada, que a gente tem a redução de danos como uma estratégia, a estratégia mais correta e mais singular possível, a gente tem um enfraquecimento ainda desse lugar, né? E ainda muito pautado, né? Quando a gente fala de chemsex, numa perspectiva essencialmente farmacológica, que é a questão da PrEP, que é a questão do igual zero, detectável igual zero transmissão, mas quando a gente debate chemsex, a gente está falando de um outro lugar, que é a questão da produção dos comportamentos, que é a questão da produção de sexo seguro, que é a produção de como o uso de substância pode ser um aliado para essa proteção, para essa redução de danos. Eu não vejo nenhuma política fazendo isso hoje na América Latina. Talvez algumas experiências bem localizadas na Europa, nos Estados Unidos, consigam fazer, porque o termo chemsex já existe há mais de 25 anos. No Brasil, é uma trajetória ainda recente, que eu posso dizer sim, uma década, né, e com mais ascensão de 5 anos para frente, 2020 até agora. Então, acho que essa é a minha primeira colaboração no sentido de situar, né, como é que aparece o chemsex na cidade de São Paulo. Em 2019, com uma certa curiosidade do tema, tem acontecido isso, 2020 a gente precisa olhar para isso com preocupação, e 2020 até 25, 26, esses movimentos, né, que o Multiverso tem feito, eu também não posso deixar de não citar o Centro de Convivência de Lei, também tem pautado essa discussão, mas ainda muito na responsabilidade da organização da sociedade civil, do terceiro setor, e não da gestão de política pública. Então tem uma certa ausência hoje na forma que o SUS constrói essa política. Agora, trazendo algo para essa reflexão também, Álvaro, o objetivo da mesa não é reduzir a questão chemsex, né, no contexto dos riscos, das vulnerabilidades que essa prática traz, mas também trazer esse contexto da redução de danos e da pesquisa também, né? Nas pesquisas que você está desenvolvendo, você vê alguma diferença sobre o uso recreativo das substâncias, né? O uso recreativo das substâncias, né, do uso sexualizado das substâncias
E para isso a questão da busca pelo prazer, da conexão, de desfazer de algumas amarras ali, né, que às vezes nos fragiliza ou não deixa a gente ter aquele prazer que a gente gostaria de ter. E o uso problemático, né? Quando, até que ponto dá pra gente, será que a gente consegue visualizar alguma linha, né? Que, tipo, olha, esse é o uso recreativo, esse é o uso que precisa ter uma atenção, né? Para fazer alguns encaminhamentos, enfim. Bom, obrigado pela questão. Novamente, reforçar que é um prazer estar aqui com o Guido, com o Alan, que eu só conheci online, fiquei muito feliz, né? E com o Pierre. Instagram, que é quase a mesma coisa. Instagram, se você for esperto, dá no mesmo. Eu acho mais fácil do que Grindr. Exatamente. Mas, enfim, um problema, eu tenho um TDAH muito grande, então tem que anotar algumas coisas. Então, se eu olhar aqui de vez em quando, é para não me perder. Eu entendo assim, o Alan já fez uma boa introdução nesse sentido de que o chemsex ele já está aí há muito tempo. Então, assim, as pessoas elas já utilizavam substâncias para aumentar o prazer, de uma certa forma ou de outra. Então, o que mudou, talvez, com o tempo, foi o leque de substâncias e, principalmente, esse foco epidemiológico associado a HIV/AIDS e a outras ISTs. Então, isso que desvia esse grande foco da atenção. Eu lembro que em 2020, quando a pandemia estava estourando, eu, pessoalmente, mudei uma estratégia que eu utilizava. Então, ao invés de conviver com colegas em festas e tudo mais, a gente meio criou um mini círculo, uma espécie de redução de danos, e aí recebia colegas em casa, né, amigos em casa, e ocasionalmente isso levado para um outro lado, para um lado sexual e tudo mais. E aí, a cabeça de pesquisador que não desliga nunca, eu pensei, nossa, mas se está acontecendo aqui, pode estar acontecendo com outras pessoas. E aí foi a primeira vez que a gente publicou um trabalho grande, né, em todo o Brasil, sobre chemsex, aí foi entrevista para a Folha, para a Globo, mas assim, toda a entrevista era a mesma coisa. E o HIV, e como isso implica com o HIV, então foi isso que desviou esse foco de atenção. Mas é interessante você pensar não no o que o chemsex está acontecendo. Então, por que ele está acontecendo, quais drogas está acontecendo, mas principalmente, o que está levando as pessoas a isso. Então, assim, entender a diferença entre o uso recreativo e o uso problemático vai cair exatamente nesse detalhe. Algumas pessoas usam para maximizar prazer, às vezes para conexão. Então, a gente tem estudos que mostram que as pessoas precisavam de conexão naquele momento. E a conexão era obtida dessa maneira. Eu acho que a diferença que fica aí entre o uso recreativo ou não é quando você começa a ter não um melhoramento da autonomia que o chemsex proporciona, mas sim é como se o fenômeno, né, do chemsex ele roubasse essa autonomia. Então você passa a ficar dependente da experiência, da sensação que o chemsex proporciona e você acha que ela é exclusiva, né? Então assim você só vai conseguir se for associado ao uso daquela droga, e aí aquela ali já não é o suficiente, você tem que aumentar o cardápio, toda hora chegar algo novo. Então, eu acho que o ponto de partida de entender essa diferença básica é que o chemsex ele é esse contínuo de experiências, pessoas diferentes estão buscando sensações diferentes e vão buscar de locais diferentes, né? Então, assim, o chemsex ele acontece em casa, como eu falei, ele acontece em festas. A pessoa que está em festa pode estar buscando algo, a que está em casa está buscando outra. E a gente precisa desviar o foco do agravo, do HIV, de por que o chemsex acontece, sim, de como ele está acontecendo e por que as pessoas estão fazendo, né? Estão praticando. Acho que é isso. Só para contribuir um pouco mais nessa discussão, quando a gente está falando de chemsex, a gente está falando de quais substâncias? Isso no contexto internacional, depois a gente vai para o brasileiro. Posso ser, né? Citando novamente esse exemplo do estudo que a gente fez. Então, eu não sei se foi o primeiro estudo, mas foi um estudo que teve muito impacto. Publicamos numa revista da Fiocruz, então chamou bastante atenção.
E aí, qual que era a ideia? Substâncias que as pessoas estão utilizando em casa e podem alterar a percepção dela, e elas estão fazendo sexo com essas substâncias. E aí a gente publicou o trabalho muito citado, muita repercussão, até cair lá fora. Lá fora, várias vezes, eu já recebi muito e-mail sobre esse trabalho, falando assim, tem como você me dizer qual foi a prevalência desse trabalho de poppers, GHB, metafetamina e mefedrona? Essas 4. Porque senão a gente não pode dizer que no Brasil acontece chemsex. Então, você não tem, basicamente, hoje, uma revisão sistemática, que é o maior nível possível de evidência, que inclua o Brasil, porque aqui a gente não consegue incluir simplesmente essas 4 substâncias, porque elas não representam a realidade do Brasil. Então, o discurso ele já começa aí nessa dificuldade. Eu não consigo conversar com outros países, porque os outros países eles consideram apenas 4 substâncias que são relativamente raras aqui. Agora, acho que a metafetamina já deu uma explosão um pouco maior aí, né? Mas poppers, por exemplo, eu vejo entrar aquela brincadeirinha, tipo, a minha mãe fala que não pode ir pro rolê que vão te oferecer drogas. Nunca ofereceram poppers, porque uma droga é muito difícil de encontrar. Mas, de qualquer forma, são essas 4 aí, e isso dificulta muito a conversa com outros países. Eu só quero pegar um gancho do que o Álvaro falou, porque isso é importante, né? Porque a gente começa a montar um quadro do que a gente precisa fazer em termos do chemsex, pensando no Brasil, pensando em política pública e instituições acadêmicas, né? Acho que essa questão do levantamento epidemiológico é uma questão central para a gente, né? Porque sem dado, eu não consigo criar política pública, né? Acho que o último levantamento, o Miro pode até me ajudar nisso, né? O último levantamento da Fiocruz sobre o uso de álcool e outras drogas na população brasileira, se eu não me engano, foi em 2019. Segundo ano, referente a 2003. Eu vou pegar o de 2019, que é o dado que está na minha cabeça, né? Mas quando a Fiocruz pergunta, né, qual é a porcentagem de uso de metanfetamina, por exemplo, no estudo de 2019 era de 2% da população brasileira, a partir de uma amostra, recorte, específico. Eu imagino que nesse levantamento de agora esse número tenha aumentado, porque a partir daí eu consigo criar políticas públicas mais efetivas para olhar para esse problema, né? Que é olhar a redução de danos, olhar o mercado de substância, olhar como é que esses profissionais estão sendo capacitados para atender essa população, que profissionais são esses, quais serviços vão entrar nessa jogada, né? E como eu construo uma linha de cuidado para essa população. Eu acho que hoje, né, o SUS tem avançado bastante com a questão dos jogos de aposta, e com certeza é uma questão social importante que afeta a família, mas o chemsex também é uma questão social que afeta a família, sobretudo a convivência em torno daquela pessoa. E aí a gente cria linhas de cortes dentro da política pública, né? Quem é digno de cuidar e quem não é. Quem pode ter acesso à redução de danos e quem não pode. Porque quando a gente fala de jogo de aposta, a gente está falando de redução de danos. Por que não o chemsex não ganha o mesmo destaque? Porque a gente já tem evidências o suficiente para isso, seja de forma empírica, ou seja, de forma sistematizada em estudo. Então, eu acho que a gente tem, sim, evidências em relação ao chemsex, né? E... Deixa eu só fazer um gancho rápido, assim, que eu acho que essa discussão que o Álvaro trouxe bem interessante, a partir do tempo, principalmente da perspectiva da decolonialidade de saberes, que é isso, assim, a gente pensar, né, que os nossos dados brasileiros são validados a partir de um olhar europeu, não global, de certas substâncias. E tem uma discussão muito boa sendo feita, eu me lembrei muito agora do texto, acho que é do pessoal da Indonésia, se não me engano, que, por exemplo, as substâncias utilizadas são outras. Aqui no Brasil também nós temos outras substâncias em outros contextos, né, que a gente tem que olhar a experiência do chemsex a partir da realidade concreta brasileira e pensar o cuidado a partir daqui. Né? É muito importante entender quais substâncias pacientes aqui estão usando aqui. Sabe o fato de a gente não ter mefedrona, por exemplo, largamente, mas aqui ontem eu vi mefedrona aqui, de ter mefedrona largamente no Brasil, outras substâncias não poderiam ser consideradas, afinal de contas, é a substância que vai dar o sentido para o chemsex? Essa dimensão que é o principal fator determinante das relações desse fenômeno. Acho que é uma pergunta que a gente precisa sintetizar para fazer esse entendimento, né? E aí, pegando isso, eu quero... Fechou aqui.
tem uma pergunta também aqui para o Alan. Segunda pergunta. Eu estou mencionando, já vou pegar esse gancho. Gente, só um minuto, entendeu? Enquanto você acha a pergunta, vou só fazer uma contribuição rapidinho. Que é, no contexto, pensando em quais são as substâncias que são mais utilizadas aqui no Brasil. E aí eu acho que seria também interessante, quando o Miro fazer a pergunta dele, que aí vocês já também engatam essa minha pergunta, de quais substâncias a gente está falando quando a gente pensa em Brasil. Né? Se a gente não se sente representando, nem não se sente, né? A gente não tem o uso mais contínuo ali de alguma daquelas substâncias, em especial da mefedrona, que está entrando, mas ainda não está nesse contexto que está a metafetamina ou que está outras substâncias, e o álcool especialmente, né? Que está colocado na nossa cultura, ilegalizado na nossa cultura há muito tempo, e para todo momento de sociabilidade a gente usa esse álcool para algum subterfúgio, né? Ou para se divertir, ou para se relaxar, ou quando a gente não vou tomar um álcool para chegar um pouquinho mais tranquilo. E aí disso eu vou abrindo possibilidades para outras substâncias, né? Que eu acho que vai para além dessas que a gente está falando a nível internacional. Por exemplo, eu vi um vídeo na clínica de tirar gente com PCP. Está se tornando mais popularizado o PCP. O Alan, né? Alan, você tem uma experiência direta com cenas noturnas e prevenção combinada. Como trazemos o recorte de gênero e sexualidade, pensando em travestis, pessoas trans e outras dissidências sexuais? O cenário que sexo muda, a estratégia de redução de danos que funciona para um cis-gay padrão funcionariam para esses outros grupos que você encontra na noite? Bom, pergunta difícil essa, né? Mas eu posso trazer alguns highlights do que eu venho pesquisando, pensando, né, e etc. Com certeza, o cenário muda, e não só o cenário, né? A própria linguagem que a gente aciona em relação ao chemsex, né? Vou dar o exemplo do meu doutorado, né? Então, como eu falei, eu pesquiso funk, e no funk tem outras práticas que são usadas, né, dentro do sexo, uso de substância, né? Talvez, para quem está lá no baile funk, dentro do fluxo, o termo correto não seja chemsex. Talvez o termo, né, seja embrasar, seja o viu twin, porque são práticas dentro do baile funk que também falam de um uso de substância, também falam de relações sexuais, né? Quando eu estou no baile, né, e ouço de um jovem preto falando, hoje eu quero ouvir o twin, ele está falando também que ele vai usar lança-perfume até ouvir o twin no ouvido dele, lá no labirinto dele. Porque aí é uma prática também sexual com uso de substância, que não é chemsex, é ouvir o twin, dentro daquela comunidade negra e funkeira, né? Uma outra expressão é que é embrasar, que é a mesma coisa, que não tem a ver com o uso do lança-perfume, mas é usar alguma substância que vai me deixar galudão, né, como sempre ouço no baile. Então, o cenário muda e as práticas mudam, porque falar de redução de danos, né, no campo da metanfetamina, por exemplo, não tem uma cartilha a ser seguida. Né? Cartilha é muito entre aspas, né, porque cada pessoa vai reagir de um jeito para aquela estratégia de redução de danos, né, é a seringa, né, são outras práticas. No contexto do baile funk, né, nesse contexto de embrasar e ouvir o twin, como é que eu faço redução de danos para lança-perfume? Na hora de eu baforar a minha lata, como é que eu compartilho com os meus amigos? Como é que eu faço um seguro daquela substância? Sabendo que eu não vou usar só o lança-perfume, eu vou usar o álcool, eu posso usar um baseado, eu posso usar cocaína. E aí, pensando nesses contextos brasileiros de chemsex e uso de substância, está aí. Para a gente, que substância é essa? É cocaína, que é mais barato, tem quase o mesmo efeito que a metanfetamina. O MD também tem quase o mesmo efeito que a metanfetamina, né? Eu posso comprar um pino por R$20, por R$10, dependendo da quebrada que eu estou, é muito rápido. E aí entra em outros debates da qualidade da droga, se realmente eu estou comprando cocaína ou é pó de vidro. Então tem muitos debates que precisam ser feitos em torno do chemsex, olhando as comunidades periféricas, que é onde eu estou hoje acoplado, interessado, que é o que me move, né? Eu nem estou falando de chemsex, da comunidade funkeira, né? Eu estou falando de produção de saúde, como é que eles produzem saúde a partir disso, desse lugar. E aí, pensando, eu sou um cara cisgênero pansexual, né? Eu não posso falar em relação à comunidade trans, travesti e não binária, mas o que dá para falar é que também esse contexto muda, por exemplo. Né? Então, se eu estou no trabalho sexual, né, junto com as travestis aqui na Bento Freitas, por exemplo, a gente vai lá de noite,
para elas não vai ser engraçado, para elas vai ser colocação, porque essa é a linguagem que os travestis usam para falar de uso de substâncias na hora do programa, né? E aí entra outros debates em relação à exclusão social, acesso à informação, né? Ou até mesmo o valor do programa, né? Se eu sou uma travesti, estou na Bento Freitas e o meu programa é R$100 com camisinha e o meu cliente ofertar R$300 para eu usar metanfetamina ou cocaína, é claro que eu vou fazer por R$300. E aí é importante a redução de danos olhar para esse contexto numa perspectiva de educação entre pares. Eu preciso de pessoas travestis trabalhando a redução de dano com seus pares, porque a minha abordagem, por mais que eu seja muito bem intencionado, eu tenho essa carinha fofinha que todo mundo vai achar graça e vai entender o que eu estou falando, mas eu não sou par dessa comunidade. Talvez eu seja muito mais parte da comunidade funkeira do que da comunidade trans. E aí, falando de pessoas que têm feito esse trabalho, com certeza a Júlia, com certeza o Aço, que são pessoas trans que falam de redução de danos nessa perspectiva transcentrada. Então o cenário muda. O cenário muda, o olhar muda, né? Por isso que a redução de danos, né, é singular. Cada comunidade vai pensar de jeito suas próprias estratégias de redução de danos. É um trabalhão. Pô, sobre as substâncias, né? Eu acho que assim, se dá para pegar um gancho do que o Alan falou, fica muito claro que o gender será um fenômeno socialmente determinado. Ele vai ser muito diferente do que acontece aqui, dessa população, então a interseccionalidade tem que ser uma variável que tem que ser estudada nesse caso. Então, raça, gênero, território, as redes de apoio, né? Então, assim, que cuidados aquela pessoa tem disponível, que informações ela tem disponível, o que chega nela. Eu sou uma pessoa cronicamente online, né? Então eu uso muito rede social. A produção de desinformação que se gera de redução de danos em redes sociais, como Instagram e Twitter, sempre que acontece alguma tragédia ou que acontece algum caso que ganha mídia, esse caso ele sempre é levado para o lado contrário. Então, recentemente, a gente teve aí, né, uma exposição de caso em que o adolescente acabou falecendo em uma festa e era só tacando pedrada assim, na redução de danos. E eu ficava, será que eu respondo? Mas vai dar tanto trabalho responder isso aqui, porque Twitter é aquela operação que você responde depois você está preso, né? Então, mas a gente tem que trabalhar isso, porque é uma ferramenta que ela é utilizada por esse público e que ela consegue entrar nesses territórios. A gente tem que entender isso. Sobre as substâncias especificamente, eu tenho observado muita mudança no geral. O próprio nome da substância, né? Então, lança num lugar, loló no outro, twin no outro. É difícil até a gente, com o pessoal do Multiverso, está tentando criar algumas cartilhas e ferramentas sobre isso, mas é difícil você conseguir colocar todos os nomes, toda hora aparece um nome novo e ainda aparece aquela que a gente não consegue mapear e identificar. Então, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e no meio da pesquisa, né, a gente perguntava, você faz filme sexo? E as pessoas elas não identificam que ela faz filme sexo, porque para ela o álcool não é, porque álcool é uma droga legalizada, para ela a maconha não é droga. Eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista e aí a pessoa falou que usava maconha, perguntei, e aí você faz sexo com maconha? Sim, mas maconha não é droga. Então, assim, se a pessoa não se identifica ali, como que eu vou dizer para ela que você precisa trabalhar, fazer redução de danos, se ela sequer identifica aquela substância como uma substância, né? Mas mais interessante ainda é o quão socialmente determinado é, no sentido de, o Alan falou, você tem drogas que às vezes você não sabe a procedência, você não sabe se é aquilo ali mesmo, e aí isso se torna um problema às vezes para populações que, né, mais periféricas, populações com menor renda, porque vários estudos nossos mostram que as pessoas com mais renda, pessoas brancas e tudo mais, elas já estão adaptando, então elas não compram mais a bala. O que eu estava comprando agora? O Venvance de 80 mg, misturando com álcool, e fala, não, vou chegar no efeito do MD, e eu sei que amanhã não vai dar ressaca. E aí, enquanto isso, né, outras populações estão lá comprando o abacaxi.
achando que é o abacaxi, mas é um negócio no formato do abacaxi. Vocês acham que o dealer, né, quem está produzindo lá, vai pensar, aqui tem que ter exatamente 300? Então é difícil você colocar nisso. E aí a gente percebe que a renda, ela está aí, né, determinando uma estratégia de redução de dano e é caríssimo o Venvance. É difícil você conseguir a receita e ainda assim esse pessoal não escolarizado está. Então a gente tem muitos estudos mostrando adaptações usando medicamentos legais, como Venvance, Zolpidem, combinando Zolpidem com álcool para chegar num barato legal. E meu sonho era conseguir fazer um artigo sobre isso, mas cadê o tempo? Mas a gente tem muitos dados sobre isso e espero que a gente consiga colocar isso, né? Porque tem as dados bem interessantes mesmo lá. Acho que é isso. Obrigado, Álvaro. E aí eu acho que é justamente isso que o Álvaro trouxe, né? Eu acho que a gente expandir essa temática sobre o termo específico, né, chemsex, que para algumas populações vão ser reconhecidas, para outras não. E a gente pensar em uma terminologia brasileira, por mais que a gente tenha dificuldade de publicar artigos, né, fora, de ser reconhecido essas pesquisas, enfim, eu acho que é fundamental, porque quando a gente fala sobre o sexualizado de substâncias, a gente está falando sobre todas essas substâncias, tanto as legalizadas, né, com fácil acesso até na farmácia, como tadalafila, sildenafila, Viagra ou seus derivados, né, como o energético que a gente toma na balada e que misturado com a tadalafila pode dar problema, né, como outras substâncias aí está sendo utilizada e que, por conta do contexto internacional, a gente acaba não abordando, né. Eu acho que essa experiência dessas atividades que a gente vem desenvolvendo e do seminário até mesmo, a gente amplificar a mesma população, porque é para além de HSH, para além de gays, é para trans, é para mulheres trans, homens trans, é para pessoa preta da periferia, né? Então a gente precisa acessar também esses espaços, principalmente para construir pares no contexto da redução de danos. E aí já indo nessa linha da redução de danos, o Alan, na biografia dele, praticamente todas nessa questão, com foco nessa ação de redução de danos entre pares. Né? E como que foi para você construir ou observar essas interações, né, em diferentes territórios que você acessa, né? E como que olhar para as pessoas que fazem uso sexualizado de substâncias, ou até mesmo do recreativo, sem estar relacionado diretamente ao uso sexualizado, olhar para esse uso sem esse olhar de patologização ou de culpa, né, de trazer essa pessoa para você no contexto do acolhimento, da humanização, né, de como que para você foi construindo essas abordagens, né? E quais dicas também você poderia dar para a gente para replicar isso em outros espaços? Quando a gente faz as ações, né, a gente sempre se surpreende, né? As nossas primeiras ações de redução de danos nesses contextos foram em festas de baile funk, né, em eventos da comunidade Ballroom de São Paulo, mas sempre acoplado a estratégias a mais da redução de danos, né? Por exemplo, a testagem de EST. Eu nunca vou esquecer de uma ação que a gente fez no Capão Redondo, mentira, no Grajaú, não foi no Capão Redondo, que a gente levou pela primeira vez aquele caminhão de testagem, né, que a coordenadoria de EST utiliza no dia a dia. E foi interessante porque a primeira ação foi uma espécie de choque, né, no sentido de o que vocês estão fazendo aqui no meu rolê na praça 4 da tarde? E do lado da unidade móvel tinha um bar improvisado, né? Então com copos de plástico, caipirinha, pinga, né? Limão, açúcar, etc. Então as pessoas iam lá no bar pegar seu gorozinho e algumas se testavam, né, com curiosidade. Então a gente foi criando esse vínculo, né, com a comunidade, com o território, né? Na terceira ação, o pessoal do bar vira e fala: vocês não podem colocar ali pra gente preservativo, né, camisinha em gel? Porque a última festa que teve, vocês não foram, teve uma cena, a gente pediu para a pessoa fazer a PEP no dia seguinte. Então começaram a entender aquela perspectiva, né, que a gente está lá não numa perspectiva moralista ou discriminatória, né, que é isso que está em voga hoje, né? Quando a gente fala de chemsex nas redes sociais, no dia a dia, na prática do serviço de saúde, não. A gente estava lá como uma espécie de apoio, a gente está aqui, se vocês quiserem trocar ideia, vamos lá. Então, alguns espaços começaram a autogerir essas práticas de prevenção. Se vocês forem em qualquer bairro da comunidade Ballroom, por exemplo, vocês vão ver lá um espaço de prevenção.
Porque a gente foi construindo com as pessoas no sentido, não uma coisa impositória, a gente tem tudo isso, coloque isso na festa. Não. O que é importante para você naquele momento, né? A gente foi vendo com a comunidade boa de São Paulo, por exemplo, a gente precisava falar de acolhimento. A gente precisava conversar com as pessoas sobre práticas de sexo seguro, entendendo, né, que a comunidade preta, LGBTQIAPN+, ela é duplamente, triplamente afetada pelos mecanismos de opressão. Eu não consigo falar de sexo seguro com a minha comunidade, eu não consigo falar ainda sobre o uso de substâncias. Então, a estratégia é nessa coisa de aproximação, né? Quando a gente começou a fazer as ações noturnas nas festas de sexo aqui na cidade de São Paulo, também esse lugar de estranhamento. O que vocês estão fazendo aqui? É um rolê meu. Mas a gente sempre conseguiu acolher as pessoas que vinham tirar dúvidas sobre: poxa, aquela pessoa ali acabou de usar um MD, o que eu faço? Traz para cá para a gente cuidar do nosso espaço de acolhimento. Então, são práticas que foram se desdobrando tanto que a gente começou a acessar outros lugares que a gente nem imaginava, por exemplo, né? Então, a própria comunidade trans da cidade de São Paulo organizando suas próprias festas de sexo, porque não se sentiam seguras e muito mesmo desejadas naquele espaço essencialmente cisgênero e homossexual. Por mais que algumas festas aqui incluam outras propriedades e não aquelas, né, hegemônicas, mas ainda assim tem problemas. Então a gente, ao mesmo tempo, foi construindo junto essa resposta de como leva a prevenção combinada, de como leva a redução de danos, mas esses mesmos grupos também foram construindo suas próprias práticas, né, de redução de danos e chemsex. Então a nossa estratégia é sempre do acolhimento mesmo, do vínculo, né, e construir. Eu acho que construir junto é a resposta que a gente precisa ter nesse cenário hoje, né, principalmente nesse contexto tão atravessado pela extrema-direita, né? Tem feito um papel assim, eu não consigo nem nomear o sentimento, né? Porque acaba com as possibilidades de redução de danos, que sobretudo é de como a gente produz saúde. Eu falei produzir saúde 2 vezes, né? Agora a terceira, porque é exatamente isso, a gente precisa construir com os nossos pais as ações que a gente quer fazer como política pública, né? Como SUS, como política de Estado, né? E essa é uma pauta essencialmente intersetorial. A saúde não vai dar conta disso, se não for outras camadas olhando para a gente, né? E a resposta comunitária, eu acho que sempre vai ser a chave, né? Como a gente viu com a epidemia de HIV, como a gente viu, né, dos anos 80 até os anos 2000, com a redução de danos de injetáveis. Talvez a gente precise resgatar isso, Mirão. A redução de danos de injetáveis, e não pautado pelo chemsex, mas com essas práticas. Se hoje, né, essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil eliminou a transmissão vertical do HIV, né, da pessoa gestante para o bebê. Mas muito antes de 2025, nos anos 2020, já eliminou a transmissão do HIV por uso de drogas injetáveis pela redução de danos. Esse é um reconhecimento que a gente tem que fazer nas nossas práticas de redução de danos. Eu não vejo o Ministério da Saúde fazendo por vergonha ou por não reconhecer essa história, porque o movimento de redução de danos está aí. Sempre fez isso. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pautar. Você tocou num ponto agora que eu não posso assim, mas eu vou deixar para depois. Mas tudo que você falou agora, como Álvaro também, me trouxe uma discussão anterior. Em 2018, mais ou menos, quando eu comecei a me interessar no papo do chemsex, eu fui entrevistar algumas praticantes, e aí uma coisa que eu achava interessante é quando eu dizia: você pratica chemsex? Cara, eu vim saber, eu já pratiquei fazer o uso de substâncias no contexto de sexo muito tempo, mas eu não dava o nome de chemsex. Eu vim saber que isso que eu fazia chemsex quando eu comecei a ler nas publicações. Ou seja, já existia uma prática e só depois é que vai se ter um entendimento, né? Ou pelo menos a nomeação desse fenômeno a partir de uma visão, principalmente do David Schuller, uma visão muito europeia disso. Mas as pessoas praticavam. E aí você disse uma coisa que eu acho muito interessante, é isso. A gente precisa tomar uma certa consciência daquilo que eu pratico para pensar no cuidado do que eu demando. Né? É muito importante para isso. E aí eu queria muito o Álvaro agora, né? Essa mesa tem um subtema. O nome dela seria mencionar a saúde integral. O subtema para a mesa menciona a saúde integral, né? Para além das ST e do HIV, que historicamente domina essa conversa. O que as evidências têm mostrado sobre os impactos do chemsex na saúde mental? Ansiedade, solidão, dependência.
Como abordar isso sem cair no estigma de que todo usuário adoecerá? E antes de passar para o Álvaro, só pensar uma coisa, não vou deixar de dizer isso. Não é timidez na política pública. É, infelizmente, a perspectiva de achar que, por exemplo, redução de danos hoje é uma pauta sensível para o governo. E eles se recusam a falar de redução de danos, porque a pauta de drogas no atual governo foi leiloada para os setores conservadores. E eles acham que falar de redução de danos, falar de drogas, é ir contra esses setores conservadores na pauta, principalmente os setores evangélicos, que eles venderam essa pauta, negociaram com a governamentalidade, e aí eles não podem tocar essa pauta sensível. Eu participei recentemente de reuniões com o Ministério, e aí era isso. É uma pauta sensível para o governo. A gente não quer discutir essa pauta. Infelizmente, a gente está... É isso o cenário que a gente está. Desculpa, eu acabei de cortar. Imagina, se deixasse a gente ficaria o dia todo falando. Eu acho que assim, se a gente tiver que falar da saúde integral, o principal é tirar o foco de HIV e IST. Parece absurdo, porque realmente é o que o governo ele ainda financia, ele ainda dá visibilidade, mas quando eu coloco o foco nesse agravo, eu tiro o foco da pessoa. Então, temos que entender o que está acontecendo ali. Novamente, quem é essa pessoa que está utilizando, que está fazendo o chemsex e por que ela está fazendo aquilo? Qual é o local de fala dela? Qual que é as estruturas que ela tem de apoio? Então, cai muito nessa ideia, né, de que todo usuário adoecerá, mas talvez a gente tenha que dar um passo anterior e pensar assim, será que essa pessoa, todo usuário, né, todo praticante, será que essa pessoa que está praticando chemsex, ela não já chegou lá por alguma demanda? Essa demanda é uma demanda relacionada a algum sofrimento? Se sim, a gente tem aí uma possibilidade de mapear. Então, quando eu penso em saúde integral, eu tenho que trabalhar muito em intersetorialidade. Então, tenho que trazer o pessoal da saúde mental para trabalhar junto com a gente, para pensar em estratégias, para pensar em qual estratégia vai investir melhor essa população. E realmente, né, enquanto a gente vai conversando, a gente vai tendo insights aqui, eu lembrei que a gente fez um estudo qualitativo, que geralmente é o mais difícil de publicar, mas é o que dá resultados que aguçam mais assim, a nossa mente. E um estudo mostra, 2, 3 participantes de um estudo da gente, eles eram populações indígenas, que estavam num contexto urbano e que tinham rituais, né, principalmente religiosos, associados à ayahuasca e tudo mais. E aí, lá no estudo deles, falavam, não, aqui no cenário da cidade eu também faço, mas aí eu faço uso do LSD, né, doce, nesse caso, e aí acabou acontecendo de precisar de ter relação sexual também. Então você percebe, a pessoa foi buscando foi para o chemsex buscando, ou foi porque a gente chama de chemsex, buscando algo associado à religião dela, à cosmovisão, ao que ela tinha no território dela, que ela foi retirada de lá, calma, tá lá, mas agora como que eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer, pare, porque você vai ficar doente depois de um tempo? Então não dá para fazer isso, eu realmente tenho que pensar qual que é a demanda dessa pessoa, por que ela começou, então assim, quais foram os motivos e principalmente o quanto aquilo ali pode afetar a autonomia dela, pode afetar o dia a dia dela. Então é impressionante quando você pensa que em uma festa você tem um grupo de 100 pessoas e ali terão pessoas que vão viver o pós-festa de forma diferente. Tem gente que vai para casa, tomou uma substância, né, mais pura, digamos assim, e essa substância mais pura, porque ele conseguiu ter acesso, a gente estava discutindo ontem sobre isso, você agora não tem mais, necessariamente, se você tem um poder aquisitivo, a figura do dealer, né, você já consegue no Mercado Livre, ao invés de você buscar Gisele no dealer, que você não sabe se vai bater, você entra no Mercado Livre e coloca o nome da substância lá e o correio entrega na sua casa. Então, não, esqueci o nome. A mesma coisa, isso acontece com várias outras drogas. Então, assim, você tem o que aí? Quem consegue, quem tem, né, recurso para isso, vai ter acesso. E aí os comentários lá é literalmente a pessoa perguntando a fórmula, né? No Mercado Livre é muito engraçado, dá para rir algumas vezes, lá
por exemplo, no caso da Gisele, a pessoa pergunta, é Gisele? E o dono do estabelecimento responde, essa moça não trabalha aqui. Então, assim, claramente, para você ver a diferença que acontece na nomenclatura, mas aí tem outras pessoas que perguntam, essa é a 14 butano de Otrará, essa é a puríssima, essa é a não sei o quê. Então, tem aí um lugar para gente estudar, que é essas pessoas que conseguem já fazer essa compra, né, e pegar substâncias que talvez no outro dia vão fazer com que ela tenha um pós que afete menos a qualidade de vida dela. Então, eu acho que pensar na integralidade é pensar o contexto de uso, né, e não simplesmente isso que a gente fica muito... Porque a gente precisa de um roteiro para trabalhar em saúde. Geralmente a gente gosta de roteiro, de checklist. Então, qual droga, por quanto tempo usou, esqueceu a PrEP ou não, sabe? E às vezes, esquecer a PrEP é importante, mas é um comprimido que eu consigo lembrar ali, eu tenho até 24 horas para tomar depois, mas e assim, e tudo aquilo que a pessoa fica aqui, como que é depois do... Eu estou falando como se eu não soubesse, mas eu esqueci o termo mesmo. O after, né, depois a ressaca. Pronto, é que no caso de droga a gente usa outro nome. Mas assim, como que essa ressaca, ela aparece com essa pessoa e como que ela vai determinar o dia, a semana da pessoa, como ela vai determinar a qualidade de vida e o enfrentamento dela. Eu acho que pensar em saúde integral é nesse sentido, né, pensar essa pessoa como um todo. Eu acho que é isso, né, quando fala sobre redução de danos no uso de substâncias, a gente está falando sobre integralidade e entender qual é o objetivo e qual é o motivo daquele uso. Agora a gente vai para a plateia. Quem quiser fazer alguma pergunta para a mesa, levante a mão, por favor, que eu vou levar o microfone. Só um minutinho. Bom dia, eu sou Maria de Niterói, Rio de Janeiro, professora de Química, e eu achei interessante a fala sobre a redução de danos em diferentes espaços com diferentes falas. Eu atuei por 20 anos em Niterói, na Federal Fluminense, em diversos prédios universitários, onde eu precisava, por força da LDB e vontade própria, falar com os estudantes sobre sexo, sexualidade, IST, HIV e AIDS. E, de fato, era muito difícil, porque eu, no alto dos meus 44 anos de idade, chegava em sala de aula com a galerinha de 15, 18 anos de idade, para eu poder falar sobre drogas, sobre sexo químico, vocês tentariam engasar, né? Até o funk no Rio de Janeiro vai engasando. E é muito difícil de fazer essa colocação. E em relação a espaços periféricos para acolhimento da redução de danos, eu achei bastante importante e lúdico também o que vocês fizeram a título de estar presente nas festas, nos eventos e com frequência. Porque se a gente está lá um dia só para ministrar uma aula, uma palestra que seja, e depois vai embora, desculpe o linguajar carioca, mas o pessoal caga pra gente. Mas a partir do instante em que a gente está lá, aqui você pode vir na sala dos professores, eu estou aqui para vocês tirarem dúvidas, se estiverem com vergonha e tudo mais, você cria esse laço e faz com que eles venham até vocês, sejam estudantes, sejam pessoas trans também, que nós, travestis, nós não temos muito espaço nos ambientes cis. Então, apesar de muitos eventos fazerem lista trans não paga, mas a gente vai lá para sair zerado da balada, porque a gente só é olhado de cima a baixo e fica no guetinho ali. Quando tem outras pessoas trans conversando entre nós não existe a integração. Tá? Tanto que até aqui na Bento, na Aurora, a gente tem espaços, boates com festas exclusivamente para pessoas trans e a gente consegue ter uma interação social maior e até trocar ideias a respeito. E
uma observação sobre o recorte financeiro é que, mesmo nesses espaços fechados para ambientes trans, a gente ainda tem dentro da nossa casta, né, uma segregação, porque enquanto a gente tem os espaços para as travestis socializarem nas boates trans, do outro lado da rua a gente tem as meninas que estão se prostituindo. Aqui mesmo na Praça da República, aqui na frente, quando eu cheguei para o Congresso, tinha gente, morador de rua na porta e que muito provavelmente passou a noite bebendo. E como que a gente consegue chegar nessa população mais extremamente vulnerável ainda dentro do contexto do uso de drogas durante o sexo, perspassando a saúde mental também? Obrigado. Gente, como a gente está com o tempo meio corrido, então a gente abre para o Anderson, e aí para mais uma pessoa, que daí já levanta a mão, e aí a gente volta para mim. Bom dia, gente. Eu sou Anderson, eu sou de Salvador, na Bahia. Eu queria primeiro fazer assim, um comentário, né? Enquanto a mesa foi me instigando, assim, né? Eu fui marcando alguns pontos para a gente começar a pensar, desde essa dimensão que vocês trouxeram, entre o que é recreação e o que é problema. E como é que a gente tem visto isso, né? E foi muito bom escutar o histórico de Alan também, porque parece que a gente não vai conseguindo ter saltos diferenciados, né? Você vê, por exemplo, as chamadas de veículos como G1, Piauí. G1, por exemplo, me chocou bastante a reportagem. É uma reportagem super articulada, né? Tem um recurso de criação de imagem, mas ela tem uma vertente policial. Então ela assusta, né? Ela chama atenção. E aí como é que a gente vai pensar isso, sobretudo sobre o setor da saúde, com profissionais que estão acessando ainda, estão tentando entender isso, né? Miro provoca a gente a pensar mesmo, essa ideia mais contracolonial, porque tem uma série de jogos aí aparecendo, né? E como é que a gente vai, eu vou comentando, em alguma medida já instigando vocês a pensar, como é que a gente vai dando salto para que vocês demonstrem assim, o que tem funcionado na experiência de vocês, o que mais funcionou, e como é que o que tem funcionado para vocês pode, em alguma medida, ser uma saída para a gente chegar, por exemplo, ao nível central, ao Ministério da Saúde, que acabou de publicar uma iniciativa, né, de mudança, por exemplo, para a própria classificação de pessoas que chegam no serviço, demandando por questões de saúde mental, né? Agora, a abertura de um serviço para pessoas com vício nas BECs, por que a gente não chega a esse tema? Por que a gente não abre espaço para um canal, que é o 136, que ele já está consolidado dentro do Ministério da Saúde para pensar esse tema? Qual que é o nível de letramento, que a gente tem usado muito essa palavra, né? Letramento em saúde, dos profissionais, né? O que eles sabem? E trazer mesmo, gente, para a realidade nossa, brasileira, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu vi também uma perspectiva de pensar muito essa questão centrada na substância, mas de maneira muito normativa ainda, né? Ditando qual substância e a gente está perdendo o foco na resposta humana. Essa é uma resposta humana para alguma saída, quer seja para a expressão da minha sexualidade, isso é saúde, né? Ou se eu vou pensar nas questões de saúde mental, isso pode vir como uma repercussão, mas pode vir como uma questão prévia. E aí tem aparecido, por exemplo, para nós lá, a questão da ansiedade sexual. Né? O sistema de opressão, a pressão para a utilização, a novidade. Eu nunca experimentei isso. Experimentei no momento da transa, mas fui impressionado. Não houve consentimento. Agora a gente vai lidar com questões que são amplas mesmo. Né? Eu vou parando por aqui, porque eu sou empolgado pelo tema, mas eu queria que vocês contassem para nós, assim, que descoberta é essa, que acharam, o que funcionou no que vocês têm feito, como é que a gente dá esse empurrão aí para chegar até a nível central. Obrigado, André. Mais alguém? Meu nome é
de Goiânia, e tem uma experiência mais clínica, né? Que parece individual, mas ao mesmo tempo social. E eu fiquei em dúvida se cocaína e metafetamina é a mesma coisa. Porque em Goiânia a metafetamina está chegando agora, né? E a cocaína acaba sendo uma redução de danos. É doido isso, mas tem funcionado em alguns casos. Aí eu penso também como a redução de danos tem a realidade regional e como isso fica complexo de acordo com a pressa, né, de acontecer, da melhoria, e até a lentidão do tratamento, né, quando o abuso de drogas leva tempo de elaboração e de querer mesmo, né, alguma melhoria. Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. A primeira pessoa que falou se chama Maride, é isso mesmo? Maria Alice? Mali? Bom, obrigado, Mali, pelas perguntas. Acho que talvez a sua colocação foi o cerne desse primeiro debate, né? Porque você aponta duas questões que eu acho fundamental, que eu vou linkar com a reflexão do Anderson e também com o apontamento do Hélio, né? Quando a gente fala, né, eu não vou falar de chemsex, eu vou falar quando a gente pensa o cuidado com as pessoas, acho que a primeira estratégia de fato, que é reconhecida pela OMS, é reconhecida por qualquer lugar que a gente vá, é a educação entre pares. Porque essa é uma estratégia que a gente constrói com as pessoas e com os pares dessas pessoas, né? Exatamente, pessoas trans falando com pessoas trans, estudantes universitários falando com estudantes universitários, é uma forma de acessar as pessoas com as suas linguagens, com seus modos de vida, com seus modos de existir, com seus acessos de conhecimento, porque é muito difícil, né, você pegar um estudante, eu estou pensando na USP, né, que é onde eu estou vinculado hoje, lá na Faculdade de Medicina. A linguagem que eu tenho com esse aluno da Faculdade de Medicina vai ser muito diferente para conversar com uma travesti em situação de rua, vai ser muito diferente, porque eu preciso partir do básico. E o que é básico para esse jovem estudante de medicina branco de uma família que vem de um outro recorte social e de uma travesti que foi excluída dos seus espaços de vida, do seu modo de sobrevivência. Então, a educação entre pares vai fazer essas provocações para falar realmente de saúde sexual, para falar realmente de redução de danos. Eu preciso entender quem é aquela pessoa, como é que ela constrói a sua vida, ou como ela não construiu a sua vida, quando a gente coloca para as populações marginalizadas, aquelas que a gente já sabe de qual eu vou falar aqui, para não gastar tempo, né, perder a nossa reflexão. Então, a educação entre pares é sim a melhor estratégia hoje, né? E que foi conduzida muito bem pelos movimentos sociais, pelas gestões, né? Tanto federal, estadual e municipal, que se perderam ao longo do tempo, porque hoje a gente tem uma resposta da epidemia não, porque a gente está indo para um lugar mais endêmico, controlado, de eliminação, né? A gente foi apostando em respostas farmacológicas medicamentosas que não vai dialogar com esses direitos sociais básicos. Né, que para falar com as travestis que estão em situação de vulnerabilidade social, eu preciso falar de escola, eu preciso falar de moradia, eu preciso falar de trabalho. Que é diferente eu falando com um aluno da Universidade da Faculdade de Medicina de São Paulo, que são outros recortes, são outras perspectivas. E essa é uma atitude essencialmente política no sentido de construir política pública. Por que o Transcidadania deu tão certo no município de São Paulo? Porque é exatamente isso. Eu ofereço escola, eu ofereço uma bolsa de trabalho, eu ofereço outros recortes que eu possa alavancar a minha produção da vida. Então, o que a gente vê hoje, né? A gente está falando aqui de chemsex, mas se a gente sai daqui, a gente vê uma outra coisa, produção de exclusão. E quando a gente fala de chemsex, é exatamente isso, que a gente não possa excluir as pessoas das suas escolhas, sejam sexuais, sejam de uso de substâncias, seja qualquer outra que seja. Eu falei que eu não estou interessado em saber se é perigoso ou não, porque eu sou sanitarista, eu quero olhar a proteção daquela vida, e qualquer vida que seja. Então essa é uma discussão muito importante, que eu acho que é o cerne desse seminário, né? Como eu pauto direitos sociais básicos, e que foram arrancados das pessoas. E a questão do Hélio, eu concordo com você. Às vezes, alguma substituição de substância é sim a redução de danos, como a gente usou na época do DPA de braços abertos, né? O crack pela maconha, o crack pela cocaína. Sim, é estratégia, eu sei que vai ter uma mesa para falar exclusivamente disso, dessa questão mais clínica, né?
Então, eu vou pedir que você segure um pouco aí esses questionamentos, porque é uma seara que não é minha, mas concordo que dá para fazer substituição de substância assim, como tem pesquisas falando também em relação a isso. Não só para insectos, mas para outros eventos traumáticos e etc. Obrigado. O Escola já falou tudo, não tem muito mais o que falar. Muito bom estar perto de você, porque você é muito inteligente. Eu acho que assim, dá para pensar, né? A gente tem que tentar utilizar muito, pensando no sistema único de saúde, a gente tem que tentar utilizar o que já existe aí. É muito essa ideia de que o usuário de chemsex ele está só na high, na funk, não sei, nos pontos de cruising. Não necessariamente. Então, lembrando de estudos aqui, a gente tem estudos mostrando o uso de chemsex, prevalência de chemsex, acima de 20% em homens 50 a mais. Né? Então, quem disse que droga é coisa de twink, que né, maricona não faz, não utiliza? Claro que utiliza, a gente tem que entender isso também. Você está literalmente tirando essa, né, invisibilizando ainda mais essas pessoas. Então, por que não, talvez, capacitar esses profissionais para buscar, criar essas pessoas em programas de atenção primária à saúde, em grupos de apoio, sei lá, de tabagismo, hiperdia. Essas pessoas estão lá, essas pessoas não estão apenas nas festas e em pontos de cruz. Então, eu tenho uma estrutura de serviço, eu tenho um SUS super bem estruturado que eu poderia utilizar e poderia informar melhor essa população. Eu preciso reconhecer que isso existe, que esse fenômeno existe, que ele vai ter diversos nomes. E aí, assim, a gente que estuda isso tem dificuldade, às vezes, de acertar, né, o termo ideal, o termo que aquela pessoa utiliza. Aí é fazer mesmo essa tentativa de tentar entender qual que é o termo mais utilizado. E que a pessoa consiga entender, não, tudo bem, eu me encaixo aqui nessa categoria, eu faço isso sim. Mas eu acho que é isso, a gente tem um sistema único de saúde que tem estruturas que dá para trabalhar desde que eu consiga, como o Anderson falou, melhorar a literacia desses profissionais, e isso vai demandar tempo, né? Então, PrEP, até hoje você tem profissional que acha que PrEP não tem que ser feito, não pode ser feito, tem que ser para quem tem, né, como eles falam, alto risco e tudo mais, e aí você está precisando fazer essa atualização sem ter esses profissionais. Então, chemsex, ou uso de droga sexualizada, ou colocação, seja lá qual termo que a gente vai utilizar, eu acho que tem que passar por esse mesmo caminho aí. Obrigado. E aí, indo para o nosso encerramento, já vou fazer a última pergunta e pedir para vocês fazerem também já algumas considerações para o encerramento. E aí a pergunta vai para os dois. Falando, eu acho que a base dessa conversa aqui, ela se dá muito através das sessões e da política pública, né, de como a política pública observa esse fenômeno, né, e como lida na prática ali no dia a dia. E aí, pensando nessa construção de políticas públicas, sei que é mais sensíveis também, de como abordar as informações, enfim, com os profissionais. Se vocês tivessem que elencar uma mudança prioritária de forma como o SUS acolhe hoje essa demanda relacionada ao uso sexualizado de substâncias, quais seriam as intervenções mais urgentes baseadas em evidências que vocês, ou evidências ou ações práticas que vocês vieram desenvolvendo nesse período, né? Tanto de pesquisa quanto de atuação mais na ponta? Eu acho que talvez ainda nem existe esse acolhimento. Então, o básico está aí, né? A gente precisa, e aí é um objetivo, por exemplo, dessa pesquisa que eu faço parte na Ribeirão Preto, criar uma linha de cuidado, entender que trabalhar com sexo nessas pessoas é produzir cuidado. Então, estou produzindo cuidado, novamente, uma produção de cuidado que ela é determinada de acordo com o território. O território, com a população, com participação de pares. Então, assim, esse acolhimento ele ainda não existe, eu acho. A gente precisa que ele seja mais estruturado. Então, tem ótimas estratégias, como de grupos,
né, como o Edley, como estratégias do multiverso, como estratégias que a gente está fazendo, mas elas são pontuais, elas precisam ser estruturadas para que esse acolhimento ele tenha um roteiro aí, ele consiga ter uma concretude, né? Coisa que não existe. Eu acho que a gente está cada um tentando fazer mais ou menos de um jeito, baseado nas poucas experiências, mas acho que precisa aí uma estruturação melhor desse acolhimento, que ainda não existe. Seria o básico. Bom, eu também concordo com o que o Álvaro disse. Eu acho que, na minha leitura, na minha perspectiva, são 3 coisas fundamentais. Primeiro, a criação de uma agenda pública sobre o chemsex, e talvez, eu não diria chemsex, talvez um retorno da redução de danos por uso de injetáveis, né? Pensar esse refazimento de injetáveis na redução de danos, porque eu acho que a gente tem estofo político e técnico para isso. Talvez, porque o tema do chemsex mobiliza o moralismo, então talvez a gente perca força nisso. Então, com certeza, uma agenda pública que envolva pesquisa acadêmica, como o Álvaro tem tocado na USP, né? E que essas pesquisas acadêmicas considerem esses saberes válidos dos próprios territórios, das próprias pessoas, incluindo, né, as pessoas negras, pessoas trans, pessoas em situação de rua, né? Porque é daí que nascem as principais estratégias de redução de danos e também de produção de cuidado. Pesquisa acadêmica, a formação dos profissionais, e o terceiro ponto, com certeza, esses espaços amplos de debate, né? Pensando as regionalidades, né? A gente está falando de São Paulo não é o centro do Brasil, porque felizmente, né, São Paulo não é a capital do Brasil, né? Existem outros pontos, né, que a gente precisa falar do chemsex no cenário carioca, no cenário baiano, né, no cenário amazônico, né? Eu tive uma experiência de quilombo 2 anos atrás, que eu posso afirmar que o uso de substância é uma outra relação que a gente nem imagina no contexto do sudeste de São Paulo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para cada particularidade, né, em relação a essas próprias substâncias. 3 pontos que eu considero importantes e obrigado. Muito bom, gente. Pô, tem muita coisa aqui. É bom lembrar que essa discussão a gente pode utilizar também para a construção da carta, né? Não esqueça, gente, então, nós construímos uma carta. Por favor, aproveite esses debates que está surgindo aí na mente para que a gente possa colocar na carta, no final do evento da Carta de São Paulo, sobre sexo e tudo mais. É isso, gente. Gente, obrigado. Então, encerra lá esse momento.